Classes de palavras, pessoal, é o seguinte. Você se lembra na escola que nós estudamos isso aqui, ó. Estudamos na escola uma vez isso aqui, ó. Análise, lembra disso, ó? Morfológica. Lembrou? O que é essa análise morfológica? Professor, mas eles podem pedir análise morfológica? Não, ninguém vai pedir para você, né? Faça análise morfológica da frase abaixo. Não é isso. Mas essa análise morfológica, você vai ter contato com todas essas palavras que vocês estão vendo aqui. E tem um motivo delas serem chamadas, por exemplo, aqui, ó, de variáveis. Né? Por que elas são variáveis? Porque, olha só. Vamos pegar o artigo aqui, por exemplo. A gente não tem um artigo masculino, não tem um artigo feminino, não tem um artigo singular, plural, definido e indefinido. Então vejam que ela vai variar, né? Essa palavra vai variar dependendo do contexto em que ela estiver empregada. Não temos aqui o adjetivo, você não lembra que você estudou assim? Pô, o adjetivo concorda com o substantivo a que se refere. Então uma classe variável. A gente tem adjetivo masculino, adjetivo feminino, adjetivo plural, singular e assim vai. Temos um adjetivo que pode aparecer dentro do contexto que vai concordar com o substantivo e na verdade é isso que a gente precisa mesmo saber aqui. Aí você tem lá pronomes. Pô, pronomes tem um monte. Você tem lá uma tabela de vários pronomes. Você tem pronome masculino, feminino, plural, singular. E assim vai, gente. Ó, numeral, então, nem se fala, gente. Né? Substantivo e verbos, então. Né? Verbo, você tem o verbo que tem sujeito, você tem um verbo que não tem sujeito, você tem um verbo que está concordando com o núcleo do sujeito. A gente tem concordância aí. E a parte de invariáveis aqui, por exemplo, então você já percebeu que essa nossa análise morfológica é a análise de uma palavra, de uma expressão dentro de um contexto separadamente. Né? Então a gente vai ter lá uma frase, vai ter um texto e tal, e a gente vai fazer a análise desse texto, avaliando palavra por palavra de forma separada dentro desse contexto. A análise morfológica é exatamente isso. Aqui, ó, nós temos advérbios. Né? Por que são chamados de invariáveis? Porque essas palavras, elas não mudam. Ó, elas não mudam. O que é isso? Elas não sofrem alteração. Enquanto essas daqui de cima, elas podem sofrer alterações, elas podem alterar-se. Né? Como assim? Ela pode mudar, por exemplo, artigo aqui, ó, masculino, feminino, plural, singular. Todas essas daqui, ou seja, nós temos aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 palavras que são chamadas de variáveis. Variáveis porque mudam. Né? Agora aqui embaixo, ó, nas invariáveis, essas palavras aqui, ó, vamos puxar uma setinha, elas não sofrem alteração. Ó. Então você põe aqui, ó, sem alteração. Tá? Vamos começar mostrando primeiro por que funciona dessa forma, tá? Para você entender depois o contexto. Aqui, ó, elas têm alteração, né? Sofrem alteração. Então aqui é sem e aqui é com alteração. Então vamos raciocinar. A gente precisa raciocinar para fazer uma prova, né? Aqui, artigos, adjetivos, pronomes numerais, substantivos e verbos, a gente tem as classes gramaticais ou classes de palavras que mudam. Então, nós temos aqui um negócio chamado, ó, concordância. Agora, para pensar aqui, gente. Qual prova que não cai concordância? Você conhece alguma prova que não cai essa matéria aqui, ó, concordância? Então, eu preciso conhecer artigos, adjetivos, pronomes numerais, substantivos e verbos para poder fazer aqui uma questão de concordância. Certo? Tá? Então, por isso que você vai estudar aqui com a gente substantivo, adjetivo e assim vai. Vamos lá? Muito bem. Então, aqui a gente tem o seguinte, gente, substantivo. Olha lá o que está escrito no substantivo. Ó. Dão nome aos seres. Espera aí, para aqui. Para aqui, ó. Para. Mas o que são seres? Né? Calma, vamos ver. Em um contexto... Opa, já começou a ficar igual ao concurso público, ó. Em um contexto, os substantivos são identificados por meio de determinantes. Opa! Vamos parar aqui um pouquinho. Por quê? Porque nós precisamos saber o que significa isso daqui, pessoal. Ó,
determinantes, tá? Deixa destacado aqui, ó, bonitinho para você, porque nós vamos voltar aqui já já. Bom, esses determinantes aqui, ó, esses determinantes, eles podem estar explícitos. Opa, vou marcar aqui, ó, explícitos ou ainda implícitos, escondidos. Isso que eu estou destacando nesse marca-texto para vocês são expressões fundamentais, tá? Bom, legal, vem aqui embaixo, ó. Então aqui, ó, exemplos de substantivos com determinantes explícitos. Bom, legal. A gramática diz o seguinte, ó, o candidato, livros é substantivo. Beleza, vamos destacar aqui, ó. Mas como é que você sabe que é um substantivo? Você decorou a palavra livros? Não, claro que não. Eu olhei aqui, ó, eu vi aqui, tem um artigo, eu vi aqui, ó, tem um numeral, eu olhei aqui, tem um pronome, olhei aqui, tem outro pronome. E aí eu comecei a entender o seguinte, o que são determinantes? São essas palavras. Essas palavras são chamadas de determinantes porque a função delas é justamente transformar a palavra que está posta em um substantivo. Bom, então pera um pouquinho. Então quer dizer que os artigos, quaisquer que sejam eles, artigo definido, indefinido, masculino, feminino, plural, singular, são palavras que transformam a palavra ao lado em substantivo. Isso. Os numerais também? Os numerais também, qualquer numeral. Os pronomes indefinidos aqui também? Pronome indefinido também. Os pronomes demonstrativos também. Então vejam, gente. Essas palavras que vocês estão vendo destacadas aqui com marca-texto são os tais determinantes. Tá? Agora é o seguinte, gente, olha. Esses determinantes que vocês estão vendo, eles estão aqui, ó, explícitos. Porque você está enxergando ele. Agora, esse determinante, ele pode estar, ó, implícito. Aí você fala, pô, peraí, como é que eu sei que livros é um substantivo? Como eu sei que acesso é um substantivo? Bom, legal. Então vamos lá. Vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Vamos pegar aqui a canetinha. Tá. Então, voltando, ó. Aqui, beleza. Estou vendo os determinantes. Decorei os determinantes, tá vendo? Estou vendo eles aqui, ó. Então, tranquilo, achei essas palavras, falei, legal, essas palavras transformaram o que está depois em substantivo. Então, aqui, ó, livros é substantivo com toda certeza. Tá, mas aqui, a gramática diz assim, ó, mas esses determinantes podem estar implícitos. Então, como é que nós vamos fazer? Então, eu vou pegar a palavra livros aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó, corta aqui, ó. Dá uma cortadinha aqui, ó. O que você acha que dá para colocar aqui, ó? Que palavra você acha que a gente consegue colocar aqui, ó? Eu não posso colocar um artigo os, aqui, ó. Compramos os livros. Eu não posso colocar, por exemplo, um numeral 2, se eu quiser, ou 3, ou 5, ou 10, né? Ó, compramos 2 livros, né? Compramos, por exemplo, vários livros. Ó, pronome indefinido. Eu poderia colocar um pronome possessivo, por exemplo, compramos os, ou compramos seus livros. Sim, podemos colocar um pronome possessivo. Podemos colocar um pronome demonstrativo, compramos, não quero colocar o esses, mas eu posso colocar o aqueles, ó. Compramos, ó, aqueles livros. Sabe o que eu estou fazendo aqui, gente? O determinante, ele não apareceu, ó, está implícito. Então, eu estou colocando na frase. É assim que a gente faz. Quer ver a de baixo? Olha aqui, ó. O advogado teve acesso ao processo. Como é que eu sei que, nesse contexto, a palavra acesso é um substantivo? Porque eu fiz assim, ó. Peguei aqui, ó. Cortei aqui. Tá vendo? Que é a palavra que eu quero saber. Joguei tudo fora aqui, ó. Joga fora, risca tudo. Deixa só o acesso para frente. Aí aqui, ó, onde está o acesso, eu posso colocar um artigo. Ou acesso ao processo. Mas eu posso colocar um pronome
este acesso? Pode. Posso colocar esse? Pode. Posso colocar aquele? Sim. Posso colocar um acesso? Um acesso ao processo? Pode. Pode, ou seja, eu estou colocando o determinante. Ele não aparece, mas eu estou colocando. Precisa decorar todas essas palavras? Não. Não precisa, gente. Basta fazer o seguinte, ó. Então aqui, ó, nesse espaçozinho eu vou colocar isso aqui, ó. Olha lá, compramos os livros. E aqui também, gente, ó, nesse espaçozinho eu vou colocar o. Mas por que o? Porque acesso é masculino singular. Então vamos de novo. Quer dizer que o determinante, quando ele aparece de forma explícita, eu transformo a palavra pós-posta em substantivo. Sim. Olha lá, sua tela. Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Pô, então eu tenho aqui, ó, o determinante aqui, ó. O artigo é um determinante, o numeral é um determinante, os pronomes indefinidos, os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, tudo determinante. Então eu estou transformando todas essas palavras aqui em um substantivo, ou seja, a palavra livros, né? Tá. Nas duas frases de baixo, a gente tem o seguinte, ó. Ele não aparece, o determinante. Aqui, ó. E aqui também não. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esse determinante. Então, compramos os livros e o advogado teve acesso ao processo, ele teve o acesso. Manjou o que é um determinante? Ele pode estar implícito. Agora imagine o seguinte, vamos nos colocar no lugar do examinador, tá? Seria para o examinador mais fácil para ele perguntar com ou sem o determinante implícito? Claro que você já entendeu que sem o determinante fica mais difícil para o candidato. Não mais para você, que você já sabe como é que funciona. Legal? Vamos para frente? Olha lá, adjetivos. Acabou o substantivo, gente. Não precisa saber mais nada. Aquela coisa de, quer ver? Vou voltar aqui, ó. Aquela coisa, professor, eu preciso estudar aqui um negócio chamado, ó, classificação dos substantivos? Não, não precisa. Não, aquele negócio de substantivo comum de dois, substantivo epiceno, negativo, nem passa perto disso. Você não vai cair na sua prova. Fica tranquilo. Vamos para frente aqui, ó. Bom, para frente temos o seguinte, adjetivos. Olha lá, vocábulos. Gente, vocábulos são palavras, tá? Então, são vocábulos, são palavras que em um contexto, precisa de um contexto, né? Os adjetivos, eles vão fazer isso daqui que você está vendo, eles vão caracterizar ou vão trazer uma qualidade a um substantivo. Então, o adjetivo é o seguinte, ele fala assim, ó, o substantivo aparece aí na frase, que a hora que você aparecer, eu vou aí, entro e concordo com você, em número e em gênero. Tá? Enquanto você não aparecer aí, eu não posso concordar com você. Bom, então beleza. Então como é que vai funcionar isso aqui? Ó? O adjetivo, ele tem uma concordância com o substantivo. Então, por exemplo, aqui, ó, essa palavra inteligente que você está vendo destacada aqui, ela está concordando com o substantivo aluno. Né? Então, se fosse alunos, seria inteligentes, né? Concorda com ele. Aí aqui a gente tem a mesma coisa, gente, ó. Vamos para cá. Ó, interessados. Alunos, ó, interessados. Se aqui fosse alunas, aqui seria interessadas, né? Se fosse aluno, que seria interessado. Se fosse alunos, seria interessados, como está aí. Então, o adjetivo é aquela palavra que vai caracterizar um substantivo. E tem um detalhe, gente, ó. Normalmente aparece assim, ó. Nós aprendemos assim na escola, né? Ó, aparece primeiro o substantivo, aí em seguida vem o adjetivo. Aqui, ó. Primeiro apareceu o substantivo e em seguida veio o adjetivo. Mas pode aparecer o contrário, ó. Olha aqui, ó. Olha lá. O adjetivo pode aparecer depois e, olha lá, ao substantivo a que ele se refere, onde é que está. Então, quem é que foram encontradas pela testemunha? Ó, aliás, pela polícia, né? Quem foram encontradas pela polícia? As testemunhas. Então, aqui eu posso inverter o período,
né? E escrever, por exemplo, ó, as testemunhas, viu? Ó, escreve aí, ó. Ó, encontradas pela polícia, ó. Encontradas. E aí, esse encontradas, o que ele faz? Ele caracteriza o substantivo testemunha, portanto, ele é um adjetivo. Viu? É só isso? Sim, adjetivo é só isso. Vou fazer uma questão? Vamos lá? Tá bom. Para o seu vídeo aí e dá uma olhada na questão e a gente conversa já já. Bom, então é o seguinte. Olha lá, no período quase igual ao horror pelos cães conhecidos ou de conhecidos, cuja lambida fria na intimidade que lhes tenho sido obrigado a conceder tantas as vezes me provoca uma incontrolável repugnância. Os termos em destaque, aqui ó, os termos em destaque, conforme o contexto que determina seus usos, classificam-se respectivamente. Pessoal, respectivamente respectivamente é na ordem. Olha lá, ó o substantivo ali, ó. Ó o adjetivo ali, ó. Tá, mas espera aí, como é que você resolveu esse negócio aí, professor? Volta aqui, ó. Então, é na ordem, né? Respectivamente é na ordem? Tá, então primeiro eu preciso saber que esse cara que está aqui, ele está caracterizando esse cara que está aqui. Ele é um qualificador, é um elemento que qualifica, né? Então, eu tenho com certeza aqui um adjetivo, né? O adjetivo qualifica um substantivo a qual ele faz referência. Então, quem é que são conhecidos? Ele fala assim, ó, os cães, ó, né? Poxa, então quer dizer que os cães é um substantivo, isso. Então, o conhecidos aqui está qualificando, exatamente. Então, ele exerce a função de adjetivo, né? Legal. Só que aí, gente, olha aí, ó, o examinador, o que ele faz? Ele não é bobo, né? Ele repete a palavra, né? Aqui, ó, deixa eu pegar aqui onde é que tá, deixa eu apagar aqui, ó. Ele repete a palavra conhecidos aqui, gente, ó. Aí você fala, puxa vida, né? Tá igual aqui. Ah, sim, a palavra tá igual, mas a função é outra. Aqui, por exemplo, né, onde a gente coloca, onde está esse outro adjetivo aí, esse conhecidos, ou melhor dizendo, sabe o que a gente pode colocar no lugar? Ó, a gente pode colocar, antes desse D aqui, a gente poderia colocar isso aqui, ó. Quer ver? Faz a leitura do texto, ó. Quase igual ao horror pelos cães conhecidos, ou dos desconhecidos, ou dos conhecidos, ou melhor, né? Você reparou que a gente tem um determinante que está implícito, escondido, que é o os? Então, dos, na verdade, é a soma, né? É a soma de uma preposição de mais um artigo os. E a soma desses dois caras aqui dá isso aqui. Então, nós temos um artigo aqui, portanto, nós temos um determinante. Então, conhecidos aí vai exercer a função de adjetivo, né? Aí, um pouco mais à frente, o que a banca fez? Fez uma invertida, né? Inverteu. Ela colocou, provoca uma incontrolável repugnância e destacou o incontrolável aí. E aí, gente, olha lá, ó. Por que exerce a função do substantivo? Vamos lá. Ó, aqui, ó. Por que ela tem essa função? Porque olha o que ela recebeu antes aqui, gente. Opa, não é lá que eu ia, não. É aqui, ó. Olha o que essa palavra recebeu antes. A palavra repugnante, ela recebeu um cara chamado determinante. Qual a função do determinante? Transformar aquilo que vem depois em um substantivo. Ok? Então, na hora que ele coloca esse uma, ele transforma o incontrolável em um substantivo. Por isso a resposta é essa daí. Então, conhecidos, lá em cima, ó, conhecidos, vou pegar aqui, ó. Aqui é um adjetivo porque está caracterizando cães. Aqui, né, esse é um substantivo porque apareceu um, olha lá, vamos pôr aqui, ó, apareceu um determinante, para cima aqui, ó. Um determinante anteposto de mais os, eu podia colocar, ó, dos conhecidos, tá vendo?
Então tem um determinante implícito aí. E por fim, o adjetivo, o substantivo uma incontrolável é um substantivo, nesse caso, está sim exercendo a função de substantivo, porque ele recebeu um determinante anteposto. Vamos apagar aqui que está muito bagunçado isso. Tá? E esse determinante você já sabe que está aqui. Legal? Vamos para frente falar do advérbios? Advérbios. Advérbios modificadores. Então, os advérbios, eles alteram. Né? Alterar. A função do advérbio é alterar. Vou colocar aqui de novo. Ó. Alterar. Mas alterar o quê? Ele vai alterar uma frase toda. Ele vai alterar só um verbo. Ele vai alterar um adjetivo. Ele pode alterar um outro advérbio, até mesmo uma frase inteira. O que interessa é o seguinte, o advérbio ele vai ter um negócio chamado, né, que a gramática chama aqui, deixa eu puxar para cá, de um elemento que vai trazer uma circunstância ao período. Essa circunstância, pessoal, ela é um sentido, viu? Ela é um significado. Significado. Portanto, vai haver aqui, gente, vai haver aqui alteração de sentido, de significado, de ideias, tal, e a gente vai ver como é que funciona isso dentro do contexto. Legal? Bom, os advérbios têm circunstâncias, né? Essas circunstâncias são circunstâncias de modo, de tempo, de lugar, etc. Então vamos pegar aqui marca-texto. Quando a gente coloca o cedo, aqui, eu indico nessa frase que ele está tendo uma circunstância de tempo. Né? E é referente ao verbo. Por quê? Porque uma coisa é chegaram cedo, a outra coisa é chegaram simplesmente. Eles chegaram cedo, ou eles chegaram à escola. Esse cedo está mudando o sentido, trazendo o sentido de tempo nessa frase. Na frase 2, olha a frase 2 aí. Na frase 2 está assim. Os alunos são muito interessados. Aí aparece um muito aí, né? Vamos pegar para cá. Cadê o muito aqui? Olha lá, aqui para cima. Olha lá. Esse muito aqui, galera, ele está trazendo uma circunstância de intensidade nessa frase. O demais aqui embaixo, ele já está se referindo a um outro substantivo, que já tem na frase, né? Olha lá, os alunos chegaram cedo demais. Uma coisa é chegar, a outra coisa é chegar cedo, outra coisa é chegar cedo demais. E lá, certamente irei ao clube, certamente traz uma indicação de certeza. Então a gente tem aqui o chamado advérbio de certeza, tá? Deixa eu apagar aqui para não ficar essa bagunça aí. Bom, função do advérbio é isso. Aí tem as características, pessoal, do advérbio, né? Dos advérbios. De lugar, de tempo, de afirmação, olha lá, de modo, de intensidade, de dúvida. Né? Então, são os principais elementos aqui. O ideal é você pegar cada um deles e falar, bom, é o seguinte, eu vou treinar aqui esses advérbios. Se cair esses aqui, né? Beleza. Tá, mas aí tem todos? Não tem, mas tem a maioria. Tá? A maioria eu coloquei para vocês aí. Bom, então quer dizer que se essas palavras aparecerem no texto, elas vão ter função de advérbios. Isso. Então veja lá, de lugar, de tempo, de afirmação, de modo, de intensidade, de dúvida. Então eu tenho os advérbios aí. Muito bem. Vamos lá. Vamos mostrar aqui numa questão. Olha lá. Na questão a gente tem lá. Na frase, por que não consigo ver os carneirinhos neste escuro? Então vejam que o examinador colocou aqui, neste escuro. Isso, nesse contexto, vai trazer uma circunstância. Olha lá, está pedindo. Qual circunstância que você colocaria aí? Lógico que você já pôs, né? Lugar. Por quê? Neste quarto. Indica lugar. Né? Quer ver a próxima aqui? Olha lá, considere o trecho a seguir.
Nunca antes. Opa, vamos lá, nunca antes aqui, ó. Ó, nunca antes e depois o hoje aqui, ó, destacado. Muito bem. Então, nunca antes na história da humanidade isso aconteceu. Mas, hoje, uma pessoa pode sair à rua levando no bolso e assim vai, o resto não vai interessar. A banca examinadora pergunta, as expressões em destaque não traduzem respectivamente, uma situação de circunstância? Ó, introduzem ou não introduzem? Bom, vamos ver. O que são as circunstâncias? São sentidos, são significados. Então, por exemplo, aqui, né, ó, vamos pegar aqui um trecho para a gente poder avaliar sozinho aqui, ó. Então, circunstância, gente, nada mais é do que uma interpretação, viu? Então, apareceu aqui a palavra circunstância, ó. Você fala, bom, é o seguinte, eu vou ter que interpretar essa frase aí. Não posso achar bonita, sair, ir embora e acabou. Eu vou ter que interpretar. Eu interpreto como? De acordo com o que a gramática me manda, né? Então, vou lá, eu vou interpretar mencionando uma dessas expressões. Como eu já sei que essas expressões indicam o chamado adjunto, o adjunto é uma expressão que ela não vai fazer diferença se eu retirar do texto. Então a gramática chama isso de adjunto, a gramática chama isso de advérbio, você tem os dois nomes, lá na análise sintática eles vão chamar de adjunto, aqui eles vão chamar de advérbio, e a gente vai saber que o advérbio nasceu para ter sentido no texto, e nesse caso nunca antes, assim como hoje traz sentido de tempo. E como é que eu vou saber disso? Eu vou voltar aqui, hein, ó. Ó, volta um pouquinho aqui. Para eu saber isso aí, eu preciso dar uma estudadinha nesses elementos. Ó. Falar de verbo de modo, de intensidade, de dúvida, de lugar, de tempo, de afirmação. Não tem jeito, tem que pegar por aqui mesmo, tá? E estudar por ele. Aí sim, você tem um caminho pela frente aí. Tá bom? Vamos encerrar por aqui? Então, por enquanto ficamos por aqui, mas vamos continuar aí. Depois a gente vai falar de outras classes de palavras, vamos falar aqui de conjunção, vamos falar de preposição, vamos falar de verbo, tudo isso daí. Valeu, gente. Obrigado pela atenção. Até daqui a pouquinho no próximo vídeo.